o trabalho de cada um, o fruto das mãos dos teus filhos. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um para a glória do nome de Jesus. Nós oramos gratos a Ti. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. É muito bom nós estarmos aqui, mais uma vez reunidos como povo do Senhor, cumprindo o nosso chamado de prestar o culto a Ele, de glorificar o nome do Senhor como povo eleito, como congregação dos santos. Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Estamos falando um pouco sobre a reforma protestante, né? Salmo de número 46, a partir do verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Até aí, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai eterno, Deus querido, graças nós te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade, meu Deus, mais uma rica oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, meu Pai, para prestar culto ao Senhor. Meu Deus, nós cantamos cânticos aqui, nós te adoramos com os nossos cânticos, com as nossas orações, com os nossos dízimos e ofertas, mas nós estamos no momento, meu Pai, crucial dessa reunião, que é a Tua palavra, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, meu Pai, que nos ensina e nos corrige, meu Pai. Quebranta os nossos corações, meu Pai, para que possamos receber a Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no mês da Reforma Protestante e eu me lembro sempre que leio esse texto, que um dia, 18 de abril de 1521, em Worms, na Alemanha, estavam ali reunidos, né, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano, o Papa, os nobres e os demais clérigos, né,
para julgar aquele monge rebelde, agostiniano, chamado Martinho Lutero, né, que fixou as suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, no dia de Todos os Santos. A primeiro momento, aquilo não surgiu nenhum efeito, aquilo não teve nenhum reboliço. Quando a cópia das 95 teses chegaram na mão das autoridades religiosas, o Papa e os demais falaram: deixa esse cachorro aí latir, ele é só mais um. Mas, com a providência divina e surgimento da impressão, esse texto começou a ser difundido na Alemanha, e as pessoas começaram a falar sobre ele, a ver o que a igreja, naquele momento, e eu gosto muito de fazer esse esclarecimento, né? Porque quando a gente fala igreja católica, esse termo é um termo meio incorreto, porque católico significa universal. Então não tem como a igreja ser católica e romana ao mesmo tempo. Não tem como a igreja ser católica, universal e romana ao mesmo tempo. Então a gente gosta sempre de falar que é o romanismo, né? A igreja romana, né? Não católica. Então a igreja romana, ela foi exposta, né? Como nós ouvimos aqui durante esses 3 domingos, né? Nós vimos que a intenção de Martinho Lutero, em momento algum, era causar uma divisão. Em momento algum, Lutero queria, talvez, fundar uma nova igreja. O que ele queria era um movimento de purificação, assim como os pré-reformadores, um movimento de reforma. E, meus irmãos, a verdade seja dita, quando nós nos posicionamos contra as coisas desse mundo, contra o pecado, contra as mentiras, contra as heresias, contra a corrupção, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser atacados, nós vamos ser, de todas as formas, confrontados pelas pessoas. E foi o que aconteceu com Martinho Lutero aqui. Nós vemos, ele passa por 3 julgamentos, né? E ele proclama ali, talvez um primeiro discurso moderno, né? Evangélico, um grande discurso. O que ele fala? A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sábio que eles têm errado, frequentemente se contradizeram. Estou preso às Escrituras, que tenho citado em minha consciência. Ela é cativa à palavra de Deus. Não posso negar, e não negarei nada, pois não é seguro, nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Martinho Lutero cita esse discurso, essa frase, quando ele é posto para negar tudo aquilo que ele havia escrito, tudo aquilo que ele havia propagado e falado, né? Martinho Lutero, nesse episódio, ele teve que ser exilado durante 1 ano no castelo de Wartburg, né, também na Alemanha, onde ele compõe um hino, né, que ficou icônico, baseado no Salmo 46, Castelo Forte. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre quando as adversidades e as perseguições vêm sobre nós. Nós temos um Deus que é a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Olhando um pouco para o Salmo 46, ele é um cântico dos filhos de Corá, né? A família dos levitas, do clã dos coatitas. O Salmo 46 também
tem muita familiaridade com o Salmo 47 e o Salmo 84. O Salmo nos mostra que temos um Deus e que possamos confiar e se alegrar que Ele será glorificado nas nossas vidas. Diante disso, a primeira coisa que podemos ver no Salmo é que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Observe o versículo de número 1 ao número 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, imagine só o que é que esse homem, né, que nós citamos aqui, Martinho Lutero, ele passa exilado, né, durante 1 ano, escondido das autoridades, porque se a qualquer momento que ele fosse pego, se a qualquer momento que ele fosse visto e reconhecido, ele poderia ser morto. Ele olha para o Salmo 46 e cria um hino baseado na confiança do Senhor. Uma coisa que a reforma protestante nos dá em questão de legado, em questão de continuidade para nós, não é somente um legado teológico. Talvez o principal seja isso, um legado teológico. Mas também nós temos um legado de fé e confiança durante a história da reforma protestante. De homens que passaram talvez pela experiência da morte e não negaram ao Senhor. Será que nós, diante das nossas adversidades, nós temos essa firme convicção de declarar que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza? O nosso socorro bem presente nas tribulações. Observe que o salmista fala assim: Ele é o nosso socorro bem presente. Ele destaca que Deus está presente, olhando nas nossas tribulações, olhando nas nossas angústias. Como eu disse na liturgia, no domingo passado, meus irmãos, nós não estamos diante de um pequeno Deus. Nós somos teologicamente educados a confiar e acreditar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas quando nós colocamos em prática na nossa vida esses ensinamentos, nós temos convicção de acreditar que Deus é um socorro bem presente. Ele não está ausente. Ele não está ausente quando nós nos posicionamos. Ele não está ausente, Ele sempre virá em socorro das nossas vidas. Ele sempre virá em socorro daqueles que o temem. No verso 2 e verso 3, o salmista começa a fazer uma analogia aqui poética, né? Olha só: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua ira os montes se estremeçam. Ele está falando aqui, basicamente, se a gente for olhar, ele não está fazendo só meras analogias aos elementos aqui, mas muitas vezes na Bíblia, olhando, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê os autores bíblicos para demonstrar a grandeza de outras nações, comparando com o mar, com trovões, com fogo. E aqui a gente pode ver ele fazendo esse mesmo movimento. Ainda que
as pessoas lá fora, ainda que as nações entrem em guerra, ainda que haja conflito perto de nós, ainda que nós estejamos nesses conflitos, ainda que o mundo se abale, há uma esperança. Ele faz agora um paralelo, verso 4. Diante de tudo isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Será que o salmista aqui está falando somente de coisas naturais, de coisas como um rio, como o mar? Não, meus irmãos. O rio aqui, provavelmente ele está falando sobre a geografia de Israel. A cidade de Jerusalém não tinha um grande reservatório de água para se abastecer. Eles tinham apenas uma fonte, né, que era o Rio Gion, onde eles ali poderiam canalizar a sua água para que eles poderiam se abastecer nos tanques, né? E olhando para isso, as outras grandes nações, como a Síria, né, a Babilônia, todas elas tinham grandes reservatórios de água, e eles poderiam olhar para Israel e Jerusalém e falar: que coisa pequena é essa? Eles não têm praticamente nem água para beber. Meus irmãos, assim também são as pessoas lá fora, os ímpios, olham para nós dessa forma: nossa, coitado, ele é crente, será que esse Deus dele, tão pequeno, né? Quantos menosprezam a fé cristã? Mas o salmista tem o prazer e a felicidade de falar que essas correntes, que são pequenas, alegram a cidade de Deus, alegram o santuário das moradas de Deus. Ele está se referindo aqui a Jerusalém. E assim também, meus irmãos, é na nossa vida. Deus é a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. Quando nós estamos abastecidos com essa fonte inesgotável, não há tribulação que nos ataque. É por isso, meus irmãos, que esses homens do passado mantinham as suas convicções até o final, porque eles estavam firmados no poder do Senhor, porque eles bebiam da fonte da água inesgotável, que é o Senhor Jesus Cristo. E diante disso eu tenho que te perguntar: de qual fonte você tem bebido nessa noite? Qual é a fonte que te alegra? O que te traz alegria nesses dias? Será que é a nossa vaidade? Será que é o nosso trabalho? As nossas pequeninas realizações? O que te traz alegria nessa noite? Qual é a fonte que você tem bebido? Será que é a fonte dos ímpios, que são grandes, robustas, mas que logo secam e se acabam? Ou será que é a fonte do Senhor, o nosso socorro bem presente? Verso de número 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mais uma vez o salmista está expressando a grandeza do nosso Senhor, já que esse rio que nos traz alegria,
e edifica a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, nós também temos a plena certeza que Deus está conosco, Deus está lá. Eles não se abalam, meus irmãos. Deus não nos deixa nos abalar. Mas a verdade, meus irmãos, que nos dias de hoje, o que nós ouvimos é uma espécie de triunfalismo, onde nós somos tipo seres intocáveis, onde nós não podemos padecer, onde nós não podemos adoecer, onde nós não podemos passar por adversidades. Nós devemos sempre estar bem. Mas olhando, meus irmãos, para o relato bíblico, para a história bíblica, para a história da igreja, nós vemos que é totalmente ao contrário. A partir do momento que nós assumimos a nossa fé em Cristo, nós seremos perseguidos. Olhe pelo contexto social do Brasil que nós estamos vivendo. Vá falar de Cristo nas universidades. Vai falar de Cristo nos grandes centros. Você será zombado, você será atacado. E eu tenho uma boa notícia para nós. Isso irá cada vez se propagar mais. Assim como naqueles tempos, meus irmãos, da Reforma Protestante, onde as pessoas eram atacadas por falar a verdade em um sistema corrompido. Nós vemos homens como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, os pré-reformadores, John Hus, mortos. Nós vemos o mais conhecido de todos, João Calvino, perdeu seus filhos, a sua mulher por fim. E qual foi a sua posição? Voltou atrás? Não. Continuou o legado, porque eles estavam fundamentados na confiança plena que o Senhor Jesus sempre nos olha. Sempre nos olha, meus irmãos. As nações podem estar em conflitos. Os povos podem guerrear entre si. O mundo pode se dissolver. Que Deus está conosco. E Ele é o nosso refúgio. Uma pergunta que eu te faço nessa noite. Primeiro, qual fonte você tem bebido? O que te alegra? E segundo, qual é o seu refúgio? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de provação, nos momentos de angústia, talvez nos momentos de perseguição, nos momentos onde que você é caluniado, onde você se refugia? Meus irmãos, nós devemos nos refugiar na presença do Senhor. Lá tem abrigo para nós. Lá tem socorro para as nossas angústias, para as nossas adversidades. O salmista também no verso 7 expressa quem é esse Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Meus irmãos, esse é o Deus soberano, o Senhor dos exércitos. Será que nós temos plena convicção prática disso? Ou será que nós somente cremos nisso, teoricamente? Você já parou para pensar
que nós cremos no Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E que nós estamos diante de um Deus santo, um Deus poderoso, assim como o salmista diz, Ele é um Deus conosco, o Deus de aliança, o Deus de Jacó. Você já parou para contemplar as obras do Senhor? Primeiro, na sua vida. Você já parou para contemplar as obras de Deus? O quão Deus é bondoso para conosco, meus irmãos. Sabe, olhando para o relato bíblico, para a história bíblica, para talvez até nos dias atuais, onde que muitos agora nesse momento estão fugindo para não ser mortos por causa da nossa fé. Muitos agora já estão até mortos, perseguidos por causa disso que nós professamos, a nossa fé em Cristo. E nós temos o privilégio de estarmos aqui, sentados, ouvindo a palavra do Senhor, em um bom lugar, com ar-condicionado, com um som maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade aqui de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Quando nós sairmos daqui, nós vamos para a nossa casa, nós vamos ter uma refeição, vamos jantar. Temos o nosso lar, temos condições de se mover, temos um emprego digno. Você já parou para contemplar as obras do Senhor na nossa vida? Quando os momentos de dificuldade vêm sobre as nossas vidas, e nós fazemos esse exame de autoanálise, de reflexão, para olhar para o Senhor, olhar para o passado, quão grandes coisas Ele já fez na nossa vida. Meus irmãos, não há ansiedade que impere, que impetre na nossa vida, porque as obras do Senhor é maior sobre nós. Ao longo da história, se nós formos olhar as obras do Senhor, nós deveríamos nos ajoelhar aqui e passar o resto das nossas vidas aqui agradecendo ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. O chamado do salmista nessa noite é: vinde, contemplai as suas obras. Contemplai as obras do Senhor. Vede quando Ele é bom na sua vida. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus irmãos, esse salmo, ele provavelmente ele está relacionado também com a queda da Assíria, né? A gente vê ali Senaqueribe, né? Sendo derrotado ali em 2 a Reis, no capítulo 18, a partir do verso 19, né? E o texto fala que quando os soldados assírios, né, estavam atacando, o povo de Israel, eles faziam como que se eles tivessem pálidos, mortos, vivos, para sair daquela situação, para sair daquele caos que seria. Mas, meus irmãos, nós sabemos que Deus, Ele governa sobre todas as coisas. E o caos na nossa vida, os problemas que nós passamos, é Ele que põe fim. Se Ele dá fim, dá cabo à guerra de nações contra nações, quem dirá, meus irmãos, contra os nossos pequenos problemas que nós temos no nosso dia? Quem dirá sobre as nossas causas, as nossas
fraquezas, as nossas debilidades. Ele quem quebra o arco. Ele quem acaba com a guerra. Ele quem acaba com os males desse mundo. Um problema que geralmente sempre é debatido nos meios acadêmicos é o problema do mal, né? Se Deus é tão bom, se Deus é tão grandioso, Ele é todo bondoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que há o mal na terra? Por que Ele permite coisas abomináveis? Meus irmãos, e a resposta é por conta do pecado, por conta da maldade humana. Mas ainda mesmo assim, alguns ainda tentam, falam, não, Deus não tem controle sobre todas as coisas, não. Algumas coisas fogem do controle de Deus. Se alguém dizer isso alguma hora para você, é mentira, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus pequeno que só fica lá no seu trono olhando para nós, olhando para o nosso sofrimento. Nós devemos lembrar que a nossa vida aqui é breve, que os sofrimentos que passamos aqui são breves e momentâneos, por mais que difícil seja. O salmista também finaliza nos chamando a contemplar esse Deus tão grandioso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se aquiete, meus irmãos, essa noite. Contemple ao Senhor. Que essa convicção teológica da soberania de Deus fique entranhado em nós, na nossa vida prática, na nossa vida diária, sabe? Quando nós formos lidar com os nossos problemas, que nós lembremos da soberania de Deus, que Deus governa os céus e a terra. Nós também lembramos dos atributos de Deus, que Deus é criador dos céus e da terra. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos estar sendo regados, estar sendo alimentados, e nos saciamos na fonte do Senhor, que é a sua presença. Nós devemos estar arraigados, alicerçados na fonte do Senhor, que é a presença dEle. A partir do momento que nós estamos nessa posição, a nossa alegria vai ser o Senhor. O nosso refúgio vai ser o Senhor. E assim como os homens lá do passado, nós vamos poder estar totalmente firmados nas nossas convicções bíblicas e teológicas. Onde, se o mundo se levante contra nós, nós vamos poder nos posicionar firmemente. Dizer, eu protesto. É pecado, é mentira, é heresia. Lembre-se, meus irmãos, em todo momento, Deus está nos olhando. Ele é o nosso socorro, bem presente nas nossas tribulações. Quando a situação foge do controle, a quem você tem recorrido? Quem você tem confiado nesses dias? No nosso cenário atual, será que você está confiando na força do seu partido político? A partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Cristo e mais alguma coisa, nós não estamos confiando em Cristo. A partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Cristo e alguma coisa a mais que pode acontecer, nós não estamos confiando totalmente em Cristo. Será que você tem confiado na força dos seus próprios braços? Naquilo que você pode fazer?
essa noite que você possa confiar em Deus. Ele é o nosso refúgio. Sua paz e alegria está sobre Ele. Lance os seus problemas, suas aflições, seus medos, suas angústias sobre o Senhor. E você será um cristão fortificado pelo poder de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, nós te damos graças, meu Pai, pela tua bondade, meu Pai. Mesmo com nós, meu Pai, que somos criaturas tão pequeninas, meu Pai. Ah, meu Deus, tão débeis, falhas. Nós recorremos, meu Pai, não às nossas forças, meu Pai, não ao que nós podemos fazer, não àquilo que nós somos, meu Pai, mas nós recorremos, meu Pai, à Tua misericórdia, à Tua bondade, meu Pai, à Tua fidelidade, meu Pai. Meu Deus, que nessa noite nós possamos, meu Pai, confiar plenamente no Senhor. Entender que as nossas convicções devem estar, meu Pai, alicerçadas no Senhor, meu Pai. Que nós possamos procurar a Sua presença, meu Pai. E nos fartar do banquete que há na Tua presença, meu Deus. Que nós possamos, meu Pai, beber das Tuas águas, meu Pai, porque elas são inesgotáveis, meu Pai. E que nós possamos saciar as nossas sedes, meu Pai. E que possamos ver a nossa alegria estar, meu Pai, fundamentada no Senhor, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor seja o nosso refúgio, ó Deus. Que nos dias de aflições, meu Pai, nos dias de dificuldade, meu Pai, nós possamos recorrer ao Senhor, ó Deus. E descansar, meu Pai, que o Senhor tem nos olhado, meu Pai. O Senhor tem olhado pela nossa vida, o Senhor tem olhado pela nossa caminhada, o Senhor tem olhado pela nossa jornada, ó Deus. Que possamos ter essa confiança plena nos atributos do Senhor, meu Pai. Que possamos olhar para o Senhor, meu Deus, como o Criador dos céus e da terra, como Deus, Senhor dos exércitos, poderoso, santo e justo. E que nossa vida seja transformada, meu Pai, a partir disso, meu Deus. E a nossa confiança esteja depositada plenamente no Senhor, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.